Fala, turma, tudo bem? Vamos então mais uma aula? Olha só, dando continuidade, né? A aula dessa semana ela está voltada dentro da álgebra. Então, falando dentro disso, nós iniciamos, né, na segunda-feira comentando a ideia de álgebra, né, das expressões algébricas, do valor algébrico e assim por diante. Então, dando continuidade, tá? Hoje o nosso foco vai ser principalmente na questão do valor numérico de uma expressão algébrica. O que seria o valor numérico? É quando uma expressão algébrica é aquela conta, né, onde ela envolve números e letras. Então, geralmente a gente não consegue ter um valor definido em determinadas situações. E o valor numérico é justamente quando você tem o valor daquela letra que você não sabia, que é a nossa incógnita, né? Quando você descobre ele, você consegue realmente ir lá e calcular e descrever esse valor, tá bom? Então, assim, ó, vai ter a parte impressa, né, na atividade de vocês, mas eu vou explicar ela então aqui, tá bom? Então, no primeiro exemplo, nós temos aí essa situação, ó. Ele quer o perímetro, né? Aqui nós temos a representação de dois lotes, tá? Onde eles têm as medidas dos seus lados. Porém, as medidas não estão descritas claramente aqui. Fala, por exemplo, nesse lote 1, até aqui é uma correção, porque tá, né, aqui é x, então aqui obrigatoriamente também é x, tá bom? Então, se a medida desse lote ele é retangular, então significa que esse lado e esse tem a mesma medida, e esse lado e esse tem que ter a mesma medida, correto? E ele pediu o seguinte, o perímetro, tá? Perímetro, então, é o que mesmo, gente? Soma de todos os lados, não é isso? Então, ele quer saber qual é a expressão algébrica que representa o perímetro de cada lote. Então, primeiro ele quer assim, qual é a conta que você usaria para representar o perímetro? Já que ele não está definido com números, né, colocados aqui, eu tenho letras no lugar, vamos pensar que perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou pôr assim, ó, perímetro, vou colocar P1, perímetro do lote 1. Perímetro é a soma de todos os lados, então no lote 1 eu vou somar todos os lados. Eu tenho esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então eu terei x mais 4y mais 4y. Isso aqui já representa o perímetro dele, é a soma de todos os lados. Porém, dá para a gente simplificar, ou seja, reduzir um pouco mais essa informação aqui. Como que a gente faz isso? Aqui a gente vai pegar, onde tiver a mesma letra, você vai considerar o seguinte, eu aqui tenho x e aqui eu tenho x. Então, quantos x nós temos aqui? Não são dois, ó? Se eu pegar esse x e juntar com esse outro x, eu vou ter 2x, certo? Agora, se eu tenho aqui 4y mais 4y, você não se preocupa com a letra, você se preocupa com os números que estão na frente. Ó, lembrando que aqui na frente do x existe 1, tá? Porque é uma unidade de x. Então aqui eu tenho quantas unidades de y? 4. 4 mais 4 são 8. Então eu tenho 8 unidades de y. 8y, né? Que é a mesma coisa também de 8 vezes o y. Então aqui já está descrito, tá? Nessa primeira parte aqui eu respondi qual é a expressão. Ó, isso aqui é uma expressão algébrica do perímetro do lote 1. Agora, vamos montar a expressão algébrica do perímetro do lote 2, o P2. Então, esse lado mede x, esse lado mede x, esse 2y e esse aqui 2y. Então, x mais 2y. Não esquece, pessoal, ó, não é porque aqui não tem nada informando que não significa que aqui não tem o mesmo valor do outro lado, tá? Então, o lado de cá também é 2y, assim como o lado de cá era 4y. Mais uma vez, está um pouquinho grande, dá para a gente simplificar. Então, o perímetro aqui é x mais x, mesma coisa, 2x. E 2y com 2y, eu tenho 4y. Se você me perguntar, então quanto que mede esse lote? Bem, no primeiro momento, não dá para saber. Essas duas são as nossas, né, expressões algébricas que representam o perímetro. Ó, então, se eu somar tudo, vai dar isso aqui. Mas nós temos um problema. Eu ainda não sei o valor de x nem de y. Porém, o exercício nos fala aqui, né? Ele fala, ó, considerando x valendo 10 e y valendo 15, tá bom? Então, agora aqui, nós vamos utilizar, já que nós estamos querendo calcular o valor numérico, tá? Valor numérico, quanto que realmente dá a medida desse lote, né?
Aí a gente vai fazer os cálculos aqui. Vamos subir aqui mais um pouquinho. Então, a primeira pergunta já foi, né, marcada lá. Agora, qual é a quantidade de metros de arame necessárias para cercar cada lote, sabendo que a cerca deverá ter 3 fios de arame? Então, pessoal, imagina o seguinte. Poderíamos fazer de várias formas. Vou fazer da forma que está a descrição lá, para ficarmos familiarizados com a questão da propriedade distributiva, tá? Eu sei o seguinte, cada volta no lote, vamos no lote 1, eu sei que é aquela fórmula 2x mais 8y. Isso significa que isso aqui é uma volta, né, ao perímetro do lote. Só que ele tem que dar quantas voltas de arame? Então ele tem que dar 3, então é o triplo disso aqui. Apesar de eu não saber a medida, é o triplo disso. Então são 3 vezes essa medida aqui. Então eu vou fazer aqui a distributiva, tá bom? Eu vou multiplicar o 3 vezes o 2x e o 3 vezes o 8y. Numa multiplicação entre números e letras, o que você vai ter que observar? 3 multiplica 2x, você multiplica número com número e a letra você só conserva. 3 vezes 2, 6. E o y você só repete. Mais 3 vezes 8, 24. E o x, né? E o y você repete. Isso aqui significa que são as 3 voltas de arame que tem que dar isso aqui. Agora, a pergunta não foi só isso. Isso aqui ainda está na forma de expressão algébrica. Eu ainda não sei exatamente quantos metros de arame tem. Só que agora eu vou usar a ideia do seguinte. O x aqui tem um valor de 10 metros. E o y tem um valor de 15, certo? Então, nós vamos substituir cada letra dessa pelo seu valor, tá? Então, é 6 vezes 10 mais 24 vezes 15, tá bom? Aqui, 6 vezes 10, ó. Por quê? Porque 6 vezes 10, né? Porque é 6x, tá? Então, é 6 vezes o x, tranquilo? Então, aqui nós teremos 6 vezes 10, 60. E 24 vezes 15, 360. Somando isso tudo, né? O que nós teremos? 360 com 60, 420. Nesse caso, estamos falando de metros, né? Então, serão necessários 420 metros de arame para cercar o primeiro lote. Para cercar o segundo lote, olha só, também é o triplo, não é? Não são 3 fios de arame, então é 3 vezes o quê? O perímetro. E o perímetro dele é o quê? Essa representação, 2x mais 4y. Então, de novo, fazendo a distributiva aqui, vamos multiplicar eles aqui, ó. 3 vezes 2x, 3 vezes 2, 6. Repete o x aqui, mais 3 vezes 4, 12. O y repete. Substituindo, 6 vezes 10, que é o valor de x, mais 12 vezes 15, que é o valor de y. 6 vezes 10, 60. E 12 vezes 15, 180. 60 mais 180, que nós temos exatamente 240 metros de arame seria o necessário. Então, olha só. Pessoal, esse é o nosso valor numérico, tá? Uma vez que eu descubro o valor das minhas incógnitas, eu tenho como calcular e realmente ter o valor real, né, do que seria aquilo, tá bom? Segundo exemplo, ele vai nos dizer assim, ó, em uma loja, o preço a prazo de um aparelho de som é dado por uma expressão, olha só, 330 mais 11p. Considerando que p é igual a 120 reais, então aqui eu já começo a entender o seguinte. Esse P, com certeza, não falou que é o preço a prazo. Então dá para observar que essa expressão seria a ideia do quê? Uma parcela de entrada, que é 330, mais 11P. 11 vezes P. 11 vezes o que? O P pode ser de prestação. 11 prestações, tá? Então você paga, dá 330 de entrada e vai depois pagando 11 prestações de quanto? 120. Então, a expressão algébrica já está aqui.
Mas a pergunta é ele, que é o valor numérico. Qual o preço do aparelho de som comprado a prazo? Então, se eu já sei o valor de P, é só eu fazer isso aqui, ó. Se eu dei 330 de entrada, mais 11 parcelas, né? 11 vezes de 120, né? Quanto que nós teremos aí? 330 mais 11 vezes 120, 1.320. E aqui, então, somando tudo, teremos exatamente 1.650. Estamos falando em dinheiro, então vamos colocar aqui em reais. Vamos colocar até os centavos. Então, quanto que vai custar esse aparelho a prazo, no final, quando você concluir o pagamento dele? R$ 1.650, ok? Último exemplo, olha só. Nesse aqui, eu vou ter que pegar uma outra folha aqui para ficar mais fácil de calcularmos e explicar. O espaço está muito pequeno. Pessoal, então aqui continuando, vamos observar o seguinte. Nessa situação aqui, bem, primeiro eu acho que vocês adoraram meu desenho, né? Olha só que legal. Vamos observar algumas situações. Primeiro, a posição, né? Tá falando sobre um veículo que saiu e está indo num trajeto. Ele saiu lá da casa dele, está indo para um destino lá, né? Visitar algum parente, para casa de alguém. Tá. Esse é o trajeto que ele vai percorrer. Eu não sei, a distância foi marcada por quilômetros, tá? Então, da casa dele até o lugar, ele vai ter tantos quilômetros. Mas não é esse o ponto que está nos pedindo o exercício, tá? Aqui, ele quer mesmo saber de nós algumas situações seguintes. Ele fala assim, ó, considere que a posição de um veículo em uma estrada é medida em quilômetros. Então, posição quilômetro. E é dado pela expressão, né? Aí ele é dado pela expressão que, aqui, ó, ele fala que a expressão é h ao quadrado mais 3, tá bom? Essa é a nossa expressão algébrica, tá? Aqui. É a nossa formulazinha que nós vamos utilizar para fazer os cálculos. O que acontece? Em que h representa horas, tá? Então aqui, ó, é a hora elevada ao quadrado mais 3. Isso vai determinar o que? Quantos quilômetros esse veículo vai estar, né, na estrada, já vai ter percorrido, tá bom? Agora, tem um detalhe, ele saiu da casa dele e na estrada ele parou num posto de combustível. Nesse posto de combustível, vem a primeira pergunta aqui, ó. A primeira pergunta ela faz assim: o posto de combustível está situado em qual quilômetro da estrada? Então, da distância que ele já percorreu nessa estrada, né, da casa dele, do marco zero, significa o seguinte: qual é a distância, então, né, de onde ele saiu do início até ele chegar no posto? Ele percorreu quantos quilômetros? Temos que entender uma coisa aqui. Aqui nós temos uma ideia de função, tá, gente? Isso aí depois a gente vai estudar lá na frente. Não é agora não, mas já dá uma noção. O tempo é dado em t. Então significa mais ou menos o seguinte, olha só. Significa que o tempo, quando ele falou quanto tempo ele gastou para chegar no posto? Não tem nada informado. Então, o posto é o marco inicial de tempo. Então, tempo zero, tá? Tempo igual a zero. Então, significa o seguinte. Quando eu pego na fórmula, tempo é igual a essa expressão aqui, ó. Pessoal, toma bastante cuidado com isso, ó. O tempo vai definir quantos quilômetros ele vai ter rodado. E o tempo definido em horas. Se a hora para chegar no posto não foi definida, então eu não tenho tempo definido aqui. Eu não tenho hora definida. Então é 0 elevado ao quadrado mais 3. Certo? Então, para atender a primeira pergunta, o posto está a que distância, né? A que posição aqui em quilômetros da estrada? Então, se eu não tenho a hora definida de que tempo ele gastou até chegar ao posto, então é simplesmente fazer esse cálculo. 0 elevado ao quadrado é 0, não é isso? E 0 mais 3 é o próprio 3. Então, significa que num tempo zero, sem um tempo definido, dá para a gente identificar que a distância do posto está a 3 km, né, de distância nessa estrada. Então, que ele já havia percorrido 3 km. Essa é a primeira, né, a nossa primeira resposta aqui, tá bom? Desse exemplo. Mas, a segunda pergunta nos fala o seguinte.
qual a posição deste carro 1 hora após a saída do posto. Aí tá, o carro estava aqui, ó, o tempo, a hora aqui era igual a 0, né? Mas agora, se ele estiver a 1 hora, ó, ele saiu daqui e está mais ou menos nessa posição aqui. E aí ele já percorreu 1 hora, né? Por 1 hora. Então, para atender a segunda pergunta, o que nós vamos precisar entender aqui, ó? Deixa eu fazer do lado de cá. Nós temos que entender que o tempo é dado em horas. Então, ele percorreu vou substituir o H, né, por quantidade de horas. O H é a 1 hora, ele andou 1 hora. Então, é 1 elevado ao quadrado mais 3. Então, o tempo aqui é 1 elevado ao quadrado, é o próprio 1. E 1 mais 3 é igual a 4, certo? Então, aqui, nós podemos deduzir que quando ele sai do posto aqui, ó, nesse caso aqui, nós temos a ideia de que na estrada, não do posto, mas na estrada, aqui ele chegou no quilômetro 4. Ele está já a 4 quilômetros de quando ele saiu aqui do 0, que era distância da sua casa, 0 quilômetro aqui, ó, de 0 quilômetros. Aqui a gente sabe que ele já percorreu, né, até chegar no posto, 3 quilômetros. Com 1 hora, ele já estava a 4 quilômetros da sua casa. Não confundam isso, tá? Não é que ele já andou do posto até aqui 4 quilômetros, mas de todo o trajeto. Nós estamos somando os trajetos, tá bom, pessoal? Vem a segunda pergunta. Não muda muita coisa. Ela fala assim: olha, qual é a posição desse carro na estrada 2 horas após a saída? Então, o que acontece aqui? De novo, o tempo é igual. Agora foram 2 horas. 2 elevado ao quadrado mais 3. 2 elevado ao quadrado, pessoal. 4. E 4 mais 3 é igual a 7 quilômetros. Então, nós entendemos que esse carro já percorreu lá do início até chegar aqui, ó, 2 horas depois que ele saiu do posto, ele já percorreu 7 quilômetros, tá? Da casa dele, não do posto, tá bom? 7 quilômetros. Para finalizar, ele faz uma última pergunta. É possível afirmar algo sobre a velocidade deste carro? Sim, né, pessoal? Aqui a gente pode pensar o seguinte. Olha só. Se até aqui ele já tinha percorrido 3 quilômetros, para sair do posto a 1 hora depois, ele andou quantos quilômetros? 3 até 4, ele andou 1 quilômetro, não foi? Só que depois desse marco aqui, ó, ele andou quanto? Eu tenho 4 e aqui é 7. 4 menos 7, então eu tenho exatamente o quê? 3 quilômetros, tá bom? Então, significa que ele aqui, né, percorreu 3 quilômetros, né, num período de mais 1 hora, né? Então ele está o quê? A velocidade dele está aumentando ou está diminuindo? Né? Tá vendo que a velocidade dele está aumentando aqui? Então essa é a relação. É possível afirmar algo sobre a velocidade desse carro? Sim, tá? Significa que ele está aumentando a sua velocidade. Tá bom, pessoal? Deixa eu dar uma orientada aqui a respeito do nosso exercício de hoje. Na nossa atividade de hoje, então, nós temos aqui, então, na primeira questão, né, aqui já está informando, olha só, a fórmula do perímetro, né, é 2b mais 2h, tá bom? Então, aqui é só para você calcular, né, o perímetro dele, muito parecido com o exemplo que nós utilizamos. Uma vez que eu sei que o h vale 3 e o b vale 2, substitui aqui, lembra que esse 2 vai multiplicar o valor que tiver aqui em b e somar com a multiplicação também do valor de h, e você descobre o resultado, tá bom? Na próxima questão aqui, determine a expressão que representa o perímetro do retângulo a seguir e o seu valor numérico. Então, primeiro, eu gostaria que você montasse a expressão do jeito que a gente fez naquele, né, no exemplo aqui agora, né, na primeira questão, e depois você descobre o valor numérico. Afinal de contas, ele falou que o x vale 2, tá? E aí você substitui aqui o x por 2, e 2x é 2 vezes o valor do x. 4x, 4 vezes o valor do x. O x aqui, no caso, vale 2. E faz o cálculo, então, do perímetro. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Na questão 3,
nós temos o seguinte: uma empresa utiliza a seguinte fórmula para o cálculo da cobrança, né, da locação de veículos, onde C é o custo, tá? Então isso aqui significa assim, ó, o custo vai ser o quê? Representado pelo quê? 25 vezes D, 25D, 25 vezes o D. O D é o quê? O número de dias. Então, 25 vezes a quantidade de dias, né, que foi locado, mais 0,20 vezes Q. E o Q é a quantidade de quilômetro. Então, ele já deu uma situação. Considerando que o D vale 3 e o Q vale 450, qual vai ser o valor cobrado? Então é só você substituir o D e o Q pelos valores, multiplicar e somar tudo, tá bom? Dá para você identificar qual vai ser o valor. Na questão 4 aqui, ele vai falar sobre M representa o preço de uma maçã, M de maçã, e P o preço da pera. P, então, representa pera, preço da pera. Se a pessoa comprou 7 maçãs e 3 peras, né, qual é a expressão algébrica que representa o preço pago por Vera? Gente, aqui toma cuidado, não está pedindo quanto ela realmente pagou, mas a expressão, só a formulazinha que vai determinar isso. Afinal de contas, falou aqui nessa primeira parte quanto era o valor de cada maçã ou o valor de pera? Não. Agora, já aqui no B, falou, ó, se a maçã custar R$ 1,50 e a pera custar R$ 1,70, quanto que ela vai pagar ao todo em 7 maçãs e 3 peras, né? Monta a continha, tá bom? Questão 5. Aqui é para calcular a velocidade média de um automóvel, o que vai acontecer? A gente vai dividir, né, nesse caso aqui, a distância, tá? A velocidade média é dividida pela distância dividida pelo tempo. Isso dá velocidade média, tá? Então, sabendo disso, o que vai acontecer aqui, ó? Um automóvel que percorreu uma distância de 1.200 km em 12 horas. Qual é a velocidade média? Então é distância dividido pelo tempo. Só isso você consegue achar a velocidade média. Bem tranquilo, tá bom? Já na questão 6, seu João fez pequenos fretes, né? E eu que falo o seguinte, ele usou uma formulazinha para cobrar, né, o preço do frete dele. A fórmula é a seguinte: uma taxa inicial, um valor fixo de R$ 35,00 mais R$ 7,50 por quilômetro. Então, o preço vai depender do quê? De quantos quilômetros ele rodar. 35 já é um valor que a pessoa vai pagar. E o restante vai depender de quantos quilômetros ele vai ter que ter feito, né, andado. E aí vem a pergunta: indicado por X o número de quilômetros rodados, qual a expressão que representa o preço cobrado por ele? Então aqui, 7,50 por quilômetro. Então é 7,50 vezes quanto? X representa o quilômetro que eu não sei. Então monta só essa continha, ó. É a junção disso mais isso aqui, tá bom? E para finalizar, ele aqui deu um valor. Imagina se a pessoa então tivesse feito um frete, né, onde ele tivesse rodado 6 km. Quanto que a pessoa ia pagar no final? Então, só calcular isso aí, tá bom? Bem tranquilo. Tchau, tchau. Um abraço. Bons estudos.